O Senhor te abençoe, te guarde, em nome de Jesus de Nazaret. Temos um assunto a tratar e queremos compartilhar para nós poder realmente nos entender e poder caminhar juntos, entendendo, compreendendo a nossa posição e assim mesmo poder nos ajudar uns aos outros. Temos a história de Débora e Baraque. No livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4, diz o seguinte: Débora, profetisa, mulher de Lapidor, julgava Israel naquele tempo. Eram outros tempos, era diferente, era mesmo diferente. Por que falamos que é diferente? Porque naquele tempo, quem tinha conhecimento era muito diferente. Hoje em dia a informação está espalhada por todo lugar, por toda parte. Eu he estado em países, em lugares onde a comunicação é extremadamente limitada. Mesmo assim, a informação chega às pessoas, a um nível mais baixo, mas chega. Naquele tempo, Débora não tinha comunicações, era só um mensageiro. Quando conseguia chegar ao lugar, senão. A ideia principal é: Deus não ocupa somente pessoas que creem nele. Ele procura pessoas que conheçam quem são nele, em Jesus, e se levantem no seu propósito, no propósito de Deus. Isso é o que ele quer. Não somente crentes. Para quê? Ora, Débora sabia quem era. No Juízes 4:4 mostra que ela era profetisa. Antes de falar sobre suas grandes ações, a Bíblia nos mostra algo sobre a sua identidade. Débora sabia quem era e a quem ela pertencia. Ela sabia a quem que pertencia. Ela não estava simplesmente fazendo algo bom. Não. Ela estava funcionando dentro de um propósito, dentro de um plano que Deus tinha colocado, que Deus havia colocado sobre sua vida. A pessoa que conhece Deus começa a descobrir quem é ela diante de Deus, porque esse é o plano de Deus, que você e eu nos conheçamos quem que nós somos diante dele. Eu tenho 5 filhos, mas alguns deles têm mais confiança em mim do que outros. Alguns deles conhecem melhor e eles me tratam com mais confiança. Alguns até me respeitam da confiança que têm. Mas isso é o que o Pai quer. Só há pessoas que conhecem muitas coisas de Deus, mas ainda não conheceram plenamente quem são elas diante dele. E Débora tinha chegado a esse nível de conhecer ele. E ele tinha chegado a um lugar onde a sua identidade estava profundamente ligada a seu chamado. Ela sabia que o Pai estava com ela. A Débora, uma mulher que se identificava plenamente, e seu interior estava cheio do amor, conhecimento de Deus. Débora conhecia a sua identidade. Ela sabia que a sua identidade vinha de Deus, e era para Ele que ela servia. E ela sabia que ninguém poderia tocar ela, só é Deus, o Pai. Juízes 4:5 diz que os filhos de Israel sabiam quem era uma profetisa, e subiam até Débora para procurar juízo
para procurar informação, para procurar a sabedoria de Deus. O povo reconhecia que Deus estava usando ela. No livro de Juízes 4:7. Eu vou invitar você a ler o livro de Juízes, capítulo 4, e analisar essa história. Débora não estava simplesmente dando uma própria opinião, não. Ela estava transferindo, transpassando tudo que o pai dava para ela passar para o seu povo. Ela estava comunicando aquilo que Deus tinha ou havia ordenado. Uma pessoa identificada com Deus aprende a distinguir entre aquilo que ela deseja e aquilo que Deus está dizendo e deseja. É muito diferente. E nós temos muitos desejos, mas é a nossa vida privada. Nós não podemos misturar o desejo de Deus, porque então vamos terminar servindo a outro diferente. Agora, do outro lado temos Baraque. Aí encontramos a Baraque, Juízes 4:8. E fala o seguinte: hoje é o que Baraque fala. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ele não estava se negando, ele só estava pedindo um bocadinho de ajuda, de companhia. Algo que preenchesse aquela parte que ainda ele não tinha completado. Esse pode ser eu ou você. Acredita em Deus, mas ainda precisa do pastor, do evangelista, do missionário, do profeta, do apóstolo, do outro crente no seu lado, para te encorajar, para ele servir de ouvido para escutar a voz de Deus, ou para servir de conselho, como confirmar a voz de Deus, porque você até pode estar a escutar a voz agora mesmo. Estou falando, mas porventura não está a acreditar que Deus está falando e pensa que sou eu. Então, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É só ler Juízes capítulo 4 e analise a história. Ora, Baraque tinha fé, mas sua fé ainda precisava de confirmação. Ele não estava se negando, ele era muito humilde. Era um chefe do exército, mas era humilde. Ele queria simplesmente estar seguro. Por quê? Porque tinha a segurança que tinha Débora. Ele não tinha a comunicação, a ligação. Não, muitas vezes nós não temos um nível de ligação para com Deus. E isso se faz sentir. E precisamos outro que esteja ali, um bocadinho acima, em conhecimento, com estrutura para dirigir ou para completar. Porque Baraque é um general. Isso nos mostra a diferença entre simplesmente crer em Deus e conhecer profundamente de Deus. E saber em que nós cremos. Baraque precisava caminhar acompanhado. Pode ser você. Por isso invito você a não deixar de ir à igreja, de se congregar, de procurar as reuniões de oração, porque essa parte vai preencher aquela parte que falta. Eu mesmo não posso, nunca, de deixar de ir à igreja, porque ali eu vou me completar. E vou completar outros. E esse é o plano e o propósito de Deus. E Deus não está rejeitando ninguém, somente porque ainda está crescendo. Ele está bem concentrado no seu trabalho e é nos preparar, nos ensinar, mas Ele usa aqueles que estão na frente de nós. Ele trabalha com todos e usa você para ensinar outros que estão atrás
de você. Mas é importante que a gente use a virtude do amor e a humildade. Bem importante. Não devemos nos apresentar, nós devemos nos apresentar em humildade. Não devemos nos apresentar com orgulho ou vaidade. Temos que fazer com Barak. E apresentar-nos em humildade. Você vai, eu vou, eu não me nego. Nós não vamos apresentar a Barak simplesmente como um homem de fé, não. Havia humildade nela, havia obediência. Reconhecemos que ele precisava ajuda. Provérbios 11:12 fala o seguinte: como os humildes, ali está a sabedoria. O sea, na humildade está a sabedoria. Barak reconheceu sua necessidade e ele negociou isso com Débora. Oye, isso é uma vitória magnífica. Leia o Juízes, capítulo 4. Débora não competiu com Barak. Em Juízes 4, não. Gente, certamente irei com você, falou. Ela sabia qual era o seu propósito, seu plano. Ela não ia a brigar com força, não. Ela ia lá acompanhar a Barak. Débora poderia ter humilhado ele, mas ela não fez isso. A maturidade espiritual não precisa diminuir outros para demonstrar sua própria importância. Eu não preciso pôr para baixo ninguém somente para demonstrar que eu sei mais. Não. Só precisamos ser humildes e ensinar aquilo que nos foi dado para ensinar. Duas pessoas diferentes níveis de maturidade, com um mesmo propósito, servir ao mesmo Deus. Débora apresenta uma pessoa profundamente estabelecida, uma identidade clara, com um chamado aperfeiçoado nela. Deus fala, e eu sei quem sou. Sei que e meu Deus, vou caminhar naquilo que Ele diz. Isso que falava Débora, falou eu hoje também, porque tenho uma identidade clara, bem clara. Agora, no livro de Juízes 4:13 fala o seguinte: até que todos cheguemos à unidade. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 13, fala assim: até que todos cheguemos à unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Eu vou invitar você a continuar a trabalhar no amor dele. Não somente acreditar que Deus existe, mas conhecer Deus em quem cremos. Agora, vou deixar para você perguntar a si mesmo: em que área da minha vida sou como Débora? Em que área ainda sou como Barak? E aí você ora, apresenta para o Senhor a tua história. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Conta para essa história. Bem, subscreva no canal, ponha que gosta, comparte o vídeo com outros contatos e ajude-nos a crescer, a espalhar a notícia do Evangelho, as boas notícias. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.